Esse vídeo é para você entender o porquê você não emagrece mesmo usando o Mounjaro ou a tirzepatida. Muitas pessoas iniciam o Mounjaro com uma expectativa super alta de que o peso vai cair rapidamente, quase que de forma automática. Eles veem na internet, nas redes sociais, casos de grandes perdas de peso e muitas vezes de resultados que são impressionantes e já entram no tratamento com a expectativa super alta e muitas vezes acreditando que a medicação sozinha vai resolver um problema que eles carregam por anos. E quando isso não acontece, surge frustração, ansiedade e até a sensação de que o remédio não funciona para elas. O ponto central aqui é entender que essa frustração não significa que o Mounjaro ou a tirzepatida não funciona para essas pessoas, mas sim que o emagrecimento é um processo muito mais complexo do que aplicar uma medicação uma vez por semana. Então, o que o Mounjaro realmente faz e o que ele não faz? O Mounjaro ele atua principalmente na regulação do apetite, da saciedade e do metabolismo por meio dos hormônios GLP-1 e GIP. A tirzepatida é um análogo de GLP-1 e GIP. O Mounjaro reduz a fome, faz com que a pessoa coma menos, fique satisfeita mais rápido e tenha menos comportamentos compulsivos relacionados à alimentação. Mas note que o Mounjaro não faz você escolher o que você come, apesar de te dar uma janela para você fazer escolhas alimentares mais conscientes. Ou seja, o Mounjaro ele não corrige automaticamente hábitos alimentares que já eram ruins. Ele cria um cenário favorável para o emagrecimento. Mas quem precisa aproveitar esse cenário é o paciente, com escolhas mais consistentes e conscientes no dia a dia. Então vamos lá, os principais erros mais comuns de quem está fazendo uso da medicação e está com o peso travado. Então usar o Mounjaro sem estratégia é o primeiro grande erro. Um dos erros mais comuns ao usar o Mounjaro ou a tirzepatida é começar o tratamento sem ter um plano claro de progressão de doses e de manutenção, sem meta de peso, sem definição de dose adequada e sem pensar desde o início que é um tratamento para longo prazo. Muitas pessoas começam a aplicar simplesmente sem ter planejamento nenhum, na esperança de que funcione, mas nem sempre é bem assim que acontece, né? O Mounjaro ele precisa estar dentro de um tratamento estruturado, com acompanhamento, com ajustes e com objetivos claros. Sem isso, o resultado tende a ser inconsistente. Segundo erro, dose errada. Tanto pouca dose quanto dose demais podem atrapalhar o seu processo. Uma dose baixa demais pode ser insuficiente para controlar o seu apetite, fazendo com que você continue comendo além do necessário. E por outro lado, doses altas demais, especialmente quando a progressão foi muito rápida, pode gerar efeitos colaterais e atrapalhar a adesão ao tratamento. O equilíbrio e o ajuste fino das doses é fundamental. Eu sempre indico fazer um ajuste semanal das doses quando existe essa possibilidade. A melhor dose não é a mais alta. A melhor dose é aquela que é o suficiente para controlar a sua fome, os seus desejos e os comportamentos compulsivos e que, por outro lado, não te dê efeitos colaterais que atrapalhem a sua rotina. Próximo erro, você come menos, mas não come melhor. A grande maioria das pessoas realmente começa a comer muito menos quando toma o Mounjaro, porque ele tira a fome. Mas não adianta comer menos se você continua fazendo escolhas alimentares ruins. Alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, frituras, bebidas açucaradas, alimentos pobres em proteínas e micronutrientes. Esses alimentos, mesmo que em pequenas quantidades, podem sabotar o seu processo de emagrecimento. Comer pouco não é sinônimo de comer bem. Entenda isso. O corpo ele não entende, não responde só pela quantidade de alimento, mas também pela qualidade dos alimentos que você ingere. E o próximo erro é o álcool, os beliscos e as calorias invisíveis. Outro sabotador frequente são as calorias que passam despercebidas no nosso cotidiano. Bebidas alcoólicas, pequenas beliscadas ao longo do dia, amendoim, chocolatezinho, café com açúcar, café com leite, molhos, petiscos. Vou só experimentar uma coisinha ali e essas coisas vão se acumulando durante o dia. E aí, mesmo com o apetite reduzido, a ingestão dessas calorias pode anular o déficit calórico que você está buscando para o emagrecimento. E sem o déficit, não tem como emagrecer. E vamos para o próximo erro então, que é o sono ruim e o estresse alto, que podem anular parte do efeito da medicação. Poucas pessoas associam a qualidade do sono e o estresse à resposta do Mounjaro, mas eles têm um papel central, tá? Dormir mal e viver sob estresse crônico elevam o cortisol, um hormônio que dificulta a perda de gordura e favorece o ganho de peso. E dificulta a perda de gordura especialmente abdominal, viu? Além disso, o estresse aumenta a busca por recompensas rápidas, como comida e o álcool, por exemplo, reduzindo a eficácia na prática da medicação. O próximo erro é não contar com a adaptação do corpo. O platô metabólico ele existe, ele é real. Mesmo com o Mounjaro, o corpo humano ele é extremamente adaptável. À medida que o peso cai, o gasto energético diminui, o metabolismo fica mais eficiente e a perda de peso tende a desacelerar. Isso é chamado de adaptação metabólica.
Quando o paciente não entende esse processo, ele acha que a medicação parou de funcionar do nada, quando na verdade o corpo só entrou em uma nova fase que exige novos ajustes, tanto na medicação quanto no plano alimentar. O próximo erro é a falta de atividade física. A atividade física ela não serve apenas para gastar algumas calorias ali. Ela é fundamental para preservar a massa muscular, para manter o metabolismo mais alto e melhorar a sensibilidade à insulina. As pessoas que usam Mounjaro e não se exercitam tendem a perder mais massa magra e tendem a ter dificuldade de manter essa perda de peso no longo prazo. Sua massa magra é o tecido que mais vai consumir energia. Se você está perdendo massa magra no seu processo de emagrecimento, você está só dificultando as coisas para quando você entrar na fase de manutenção depois de atingir a sua meta de peso. Ter uma boa massa magra, uma boa massa muscular é essencial para a fase de manutenção. O músculo gasta muita caloria. Próximo erro, resistência metabólica e efeito sanfona. Já que a gente acabou de falar de músculos, né? Pensa só no quanto o efeito sanfona prejudica o seu metabolismo. Toda vez que você perde peso, especialmente quando faz dietas malucas, super restritivas ou uso inadequado de medicações, toda vez que você perde peso dessa forma, você perde um pouco de massa muscular, às vezes até muito. E o que acontece? Quando você engorda de novo e recupera esse peso, essa massa muscular não volta. E aí você arrumou um problemão, porque você tá com todo o seu peso de novo, só que o seu gasto base de calorias está cada vez menor, porque você tem cada vez menos massa magra e menos massa muscular, por conta de ter caído várias vezes no efeito sanfona. Então tenha uma coisa em mente. Quanto mais tentativas frustradas de emagrecimento você acumula durante a vida, mais difícil fica de emagrecer de novo. Então o conselho que eu te dou é, faça do jeito certo para não precisar fazer novamente. Comece do jeito certo para não precisar começar de novo. E o próximo erro é não investigar causas hormonais associadas ao processo de emagrecimento. Em alguns pacientes, fatores hormonais e clínicos atrapalham a resposta ao Mounjaro. Hipotireoidismo mal controlado, síndrome do ovário policístico, hipogonadismo, uso de medicamentos que favorecem o ganho de peso e outras condições que precisam ser investigadas durante o tratamento. Ignorar essas causas é limitar o potencial do tratamento. Então vamos lá para o próximo erro, que é a comparação com o resultado de outras pessoas, que mais atrapalha do que ajuda. Comparar o seu resultado com um amigo, com um influenciador ou com um relato da internet é um erro muito comum. Cada organismo responde de uma forma diferente à medicação e ao tratamento. Isso depende da genética, depende do histórico metabólico, depende da rotina e depende também da adesão ao tratamento. O que importa não é a velocidade do emagrecimento do outro, mas sim a consistência e a adesão sua no tratamento ao longo do tempo. E por fim, às vezes o problema não é o Mounjaro, e sim como está sendo conduzido o tratamento. Na grande maioria dos casos, quando o paciente não emagrece com Mounjaro, o problema não está na medicação, mas na forma como o tratamento está sendo conduzido. Falta de estratégia, dose inadequada, alimentação desorganizada, sedentarismo, sono ruim e expectativas irreais costumam caminhar juntos, sempre sabotando o resultado. E o que fazer quando você sente que o Mounjaro não está funcionando? O primeiro passo é não tirar conclusões precipitadas. Converse com o seu médico. Se você não tem um médico, passou da hora de você arrumar um médico. É preciso revisar a dose, é preciso revisar a progressão, a alimentação, a rotina de exercícios, o sono, o estresse, cortisol, resistência insulínica. Tudo isso vai fazer uma diferença enorme no resultado final do seu tratamento. Final não, né? Porque ele nunca acaba. Mas a diferença é real. Ajustes que muitas vezes podem ser simples destravam um resultado enorme. Mas em outros casos é necessário mais tempo, mais adaptação, mais acompanhamento e uma visão de longo prazo. Nem todo mundo responde à medicação de forma imediata. Tenha em mente que o tratamento é para a vida toda. Então, em resumo, o Mounjaro é uma ferramenta poderosíssima, mas mesmo assim ainda não faz milagre. Ele potencializa o emagrecimento, mas não substitui escolhas, rotina e estratégia. Quem entende isso desde cedo tem resultados melhores e mais duradouros. E quem ignora essas verdades costuma se frustrar, colocar a culpa na medicação e abandonar o tratamento antes da hora. Se você está usando o Mounjaro e o resultado não está sendo como o esperado, isso não significa que o tratamento falhou. Na maioria das vezes isso significa que o tratamento precisa ser ajustado. Meu nome é Gustavo Denúncio, sou médico, atuo com foco em emagrecimento e saúde metabólica, e meu trabalho não é apenas prescrever medicação, mas sim estruturar um tratamento que faça sentido para o seu corpo e para a sua realidade. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você quer entender de forma clara se o Mounjaro está sendo bem utilizado no seu caso, o próximo passo é uma avaliação médica bem feita. Se você quiser mais informações, tem tudo aqui na descrição.